Olá, internautas. Olá, Adonis. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o professor Jean Anderson Souza, sou biólogo e mestre em saúde coletiva, e na parceria aí com Adonis, que também é biólogo, nós estamos trazendo aqui mais um papo de biólogos, hoje dando prioridade ao perfil epidemiológico do coronavírus, né? Estamos trazendo aqui números atualizados da pandemia, de maneira mais específica para as cidades de Feira de Santana e Alagoinhas, na Bahia. Porém, né, é possível em alguns momentos, quando necessário, que Adonis faça também ali algum tipo de confrontamento de dados do perfil epidemiológico aqui na região, com o que temos a nível regional, ou nacional, ou até mesmo com os dados ali fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Tá? É claro que quando se fala de uma pandemia, né, vários fatores estão envolvidos, e esses fatores podem variar muito de maneira interpopulacional, porém, damos aqui uma ênfase maior àqueles indicadores de saúde, né, que nos dão, né, uma visão mais geral da pandemia, e que são os mesmos que as autoridades de saúde usam como referência na hora de adotar algumas medidas mais restritivas, né, ou até mesmo de flexibilização dessas medidas, que ali são os óbitos, os números de internamento, os dados de novos casos, dados de recuperação, né, e mais recentemente também fornecendo ali algumas informações quanto à campanha de vacinação, né? Números cobertos, essas coisas todas, tá bom? Então, convido vocês para ficar aqui com a gente, né? Para juntos nos atualizarmos aqui quanto às informações mais recentes aqui da pandemia, lembrando que os dados que nós usamos inicialmente são dados oficiais, né, vindo lá do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais, né, ou também dos próprios órgãos de saúde internacionais, e também dos consórcios ali oficiais utilizados pela mídia, ou seja, são dados sempre atualizados diariamente e a partir de veículos oficiais, tá bom? Então, passo a palavra agora para o biólogo Adonis, ele que vai aí mostrar o que ele preparou para hoje. Então, Adonis, é com você, fica à vontade aí. Olá a todos, estamos aqui em mais um Papo de Biólogos, hoje no dia 10 de abril. Então, nós vamos trazer aqui para vocês os dados mais atualizados, como o Janderson falou, principalmente das regiões das cidades de Alagoinhas e Feira de Santana, dando uma ênfase aqui na nossa região, né? Nós somos dessas cidades, dando uma ênfase local aqui ao programa, mas sempre comparando, sempre que possível, com aqueles dados nacionais e outras informações mais gerais sobre a pandemia. Então, eu cumprimento vocês e espero que vocês aproveitem o conteúdo aqui que eu vou trazer agora para vocês. Então, trazendo aqui para vocês agora a atualização dos dados da Covid-19, Feira de Santana e Alagoinhas. Bom, só para lembrar, nós utilizamos aqui três conceitos para enquadrar e comparar os dados, que é o conceito de aumento, estabilidade ou queda. Considera-se estabilidade quando não há alteração superior ou inferior a 15% na média móvel. A média móvel é a média que nós utilizamos para comparação. Trata-se da soma do número, óbitos ou novos casos, dos últimos 7 dias dividido por 7. Então, hoje é dia 10 de abril. Hoje nós vamos ter a média móvel dos últimos 7 dias, que vai estar expresso no gráfico com a média móvel de hoje. E essa média móvel de hoje, eu vou comparar com a média móvel de 14 dias atrás, e aí vou ver quanto variou em porcentagem essa média móvel. Se for uma porcentagem superior a 15% para cima, aumentando, eu vou considerar um aumento. Se for uma porcentagem superior a 15%, só que diminuindo, eu vou considerar que estamos em um quadro de queda. Se essa porcentagem não passar de 15%,
Então, eu vou considerar a estabilidade, como eu falei aqui antes. Bom, a fonte dos dados são os próprios sites das prefeituras de Alagoinhas e Feira de Santana. Então, começando por Feira de Santana, no que diz respeito a novos casos. Novos casos de Feira de Santana, nós estamos em um quadro de queda, porque essa média móvel diminuiu 26,5% quando eu comparei o resultado de hoje com 14 dias atrás. Especificam aqui que Feira de Santana já passou por duas ondas de contágio. Estamos aqui em uma espécie de terceira onda, né, já. E espero que com o avanço da vacinação, né, esses números aqui não tornem a subir. Novos óbitos em Feira de Santana. Estamos em um quadro de queda, onde diminuiu 20,8% na média móvel de hoje, comparando com 14 dias atrás, que foi dia 26 de março. Aqui também dá para perceber uma espécie de três ondas, só que mais sutil, né? Porque os óbitos demoram a ser contabilizados. Muitos desses óbitos foram só lançados no sistema agora, mas ocorreram há semanas atrás. Então tem essa questão do atraso dos óbitos. Aqui, casos ativos, também é um gráfico que acompanha o gráfico de novos casos, porque os casos ativos estão ligados diretamente à alta nos novos casos. Os casos ativos são aqueles casos que as pessoas ainda estão com o quadro da Covid-19, não se recuperaram ainda, e são pessoas que foram orientadas a permanecer em isolamento social, né, nas suas casas. Aqui também vemos, acompanhando os novos casos, essas três ondas, né? Bom, lembrando que quando eu falo de casos ativos e pacientes internados, eu não comparo médias, eu não comparo aqui a média móvel, eu comparo o número absoluto de casos ativos que temos nos dias aqui no gráfico. Então, como não é uma média, eu não enquadro naquelas categorias de estabilidade, queda ou aumento. Eu só fiz mesmo comparar aqui e dizer de quanto foi esse aumento. Pacientes internados em Feira de Santana, também vemos aqui esse movimento de três ondas. Essa terceira onda, nós tivemos aqui uma quantidade muito grande de pacientes internados, superior aos picos anteriores. No primeiro pico não passou de 80, no segundo pico passou um pouquinho de 80, e no pico atual passou de 150 pacientes internados. Essa aqui é uma métrica que ela demora um pouco para começar a cair depois que passam a cair os novos casos, porque os pacientes passam bastante tempo internados, alguns até várias semanas ou meses. Então esse é um número que demora de cair, mesmo que os dados de novos casos estejam caindo. A gente vai perceber uma demora maior em cair esses números aqui. Agora, falando de Alagoinhas, nós temos aqui um quadro de queda no que diz respeito a novos casos. Houve uma diminuição de 38,8% na média móvel, quando comparado no resultado de hoje, dia 10 de abril, com 14 dias atrás, dia 26 de março. Alagoinhas não teve aquele registro bem nítido de três ondas. Nós tivemos aqui uma primeira onda muito forte, principalmente no mês de agosto de 2020. Só que depois não tivemos aqui ainda um pico do que seria essa segunda ou terceira onda, né? Tivemos algo mais contínuo aqui em Lagoinhas. Mas agora os números começaram a cair. Esperamos que continue nessa tendência de queda, né? Novos óbitos em Alagoinhas. Tivemos aqui um aumento. Houve um acréscimo de 75,4% quando comparou a média móvel de hoje com a de 14 dias atrás. Aqui nós tivemos um pico bem expressivo de óbitos em Alagoinhas, principalmente de óbitos que demoraram muito para serem lançados no sistema. Foram óbitos acumulados que foram ocorrendo ao longo do tempo, mas que de uma vez só foram lançados no sistema. Então tivemos esse pico aqui bem expressivo. E agora estamos aqui em um valor que
continua, em certa medida, alto no que diz respeito ao que foi um pico de óbitos nos meses anteriores, mas que já é menor do que esse pico aqui anterior, onde houve um número muito expressivo de óbitos sendo lançados no sistema. Casos ativos em Alagoinhas, estamos aqui em uma diminuição de 15,7%, quando eu comparei esses dois números absolutos. O número absoluto de casos ativos hoje e o número absoluto de casos ativos há 14 dias atrás. Pacientes internados em Alagoinhas, estamos aqui em um número alto, principalmente quando a gente compara ao que foi o pico no mês de julho, mas já é menor do que foi quando passou de 50 aqui no início de março. Então tivemos um aumento de 10% quando a gente compara o número de pacientes internados hoje com o número de pacientes internados há 14 dias atrás. Bom, e o Brasil? Como é que está o Brasil nessa situação aí do Covid? A gente vê a escala nacional. Bom, como é impossível não acompanhar o noticiário, vocês devem estar sabendo que o Brasil está numa situação bem grave da pandemia. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde no que diz respeito principalmente a novas mortes, novos óbitos. Estamos em um panorama aqui bem alto de novos casos. A média de 7 dias está em 62.859. Então aqui tivemos uma primeira onda que nunca chegou a um nível baixo, diferentemente de alguns países europeus, como o Reino Unido e França, Espanha, que chegou realmente a descer muito isso aqui. O Brasil nunca saiu de um contágio alto, mas que agora está em um contágio altíssimo. A vacinação, a gente espera que avance mais, né? Esse mês de abril a gente teve uma previsão maior de vacinas, só que já foi impactado porque a Fiocruz constantemente tem reduzido a sua previsão de entrega de vacinas, a vacina da AstraZeneca, que está sendo produzida aqui, com insumos que vêm da China. O Instituto Butantan também teve que reduzir a expectativa de doses porque o insumo atrasou, mas a gente espera que isso se resolva nos próximos dias e que a vacinação avance cada vez mais, né? Novos óbitos, como eu falei, uma situação realmente bem preocupante. Nós tivemos aqui um outro recorde de registro de óbitos recentemente, de 4.249 óbitos registrados de um dia para o outro. Então, se a gente estava achando alto aqueles números de 1.300, 1.500 no ano passado, esses números aqui são altíssimos, são uma situação realmente lamentável. Nós temos que fazer nossa parte para contribuir para esse número cair. Manter as recomendações que a gente já sabe que funciona contra o coronavírus, né? O uso da máscara, ambientes arejados, bem ventilados, não participar e não promover aglomerações e fazer de tudo para que fazer pressão em cima do governo para que essas vacinas cheguem o quanto antes. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós temos também algumas informações legais sobre vacinas brasileiras, tanto a Butanvac quanto a Versamune. Quem tiver um interesse também em saber mais sobre elas, eu fiz 2 vídeos no meu canal falando da Butanvac, um vídeo falando da Butanvac e outro vídeo falando da Versamune. São informações interessantes, né, sobre vacinas. E eu vou chamar aqui agora Jean Anderson para dar as contribuições dele sobre o assunto. Valeu, Adonis, mais uma vez aí. Obrigado pelos gráficos. Agradeço em nome do canal e principalmente em nome do público, que com certeza já se habituou, né, a se informar e se atualizar a partir ali das suas informações. Observando seus gráficos ali, principalmente em relação à Feira de Santana, dá para se observar
e perceber ali 2 indicadores de saúde coletivas bem importantes e que nos ajudam a entender essa competência epidemiológica do coronavírus no sentido de gerar essa pandemia, né, no sentido de ter atingido todos os continentes e ter perdurado até hoje, no sentido aí de você ter diversas projeções, né, algumas até falando em 10 anos, outras falando em 5, projeções que vão variar para mais ou para menos, dependendo aí dessas medidas de combate à pandemia, e no que diz respeito a você, né, trazer de volta essa normalidade a partir de uma população imunizada, aí você tem a vacina como, querendo ou não, a principal estratégia no sentido de diminuir essa prevalência da pandemia. E aí, esses 2 indicadores, né, de saúde coletiva que a gente vê aí, incidência e prevalência, né, que embora não estejam calculados aí, mas os números que são usados para se obter incidência e prevalência, você citou aí. Tá? Incidência é calculada a partir dos casos novos. Né? Então, quando você traz ali a média de casos novos, os números absolutos de casos novos, estão nos dando a ideia da capacidade, da competência que tem o vírus de infectar novas pessoas. Então, é a incidência. Então, que a gente viu que é alta, né? Então, mostra essa capacidade que tem o vírus de rapidamente contaminar muitas pessoas. Por isso ele se espalhou. Um outro indicador é a prevalência, que é obtida ali a partir dos casos ativos, que aí você explicou, né? Que embora como você não calculou a média, você trouxe apenas os números absolutos, mas aí explicou bem. Casos ativos são todas as pessoas que ainda que têm a doença e ainda não se curaram. Então, são os casos novos, mas os antigos que ainda estão doentes ou que ainda estão ali com o vírus detectados do ponto de vista ali dos exames imunológicos. Então, a incidência, né, nos mostra que é um vírus que consegue contaminar muito rápido e se espalhar muito rápido, e a prevalência mostra que uma vez que ele esteja naquela população, a sua permanência ali com casos ativos é muito longa. Então, são essas 2 características do vírus que geram parte desse colapso sanitário e econômico dele, né? Uma vez que ele se alastra, infecta muitas pessoas e se alastra muito rápido, incidência, ele consegue gerar pandemia, e uma vez que ele leva muito tempo para ser curado, né, ele estende a pandemia. Então, são essas 2 características que ajudam a colapsar, do ponto de vista sanitário, e depois os colapsos econômicos. E, para piorar, o vírus ainda tem, né, uma alta capacidade de replicação em paralelo com as variações genéticas, o que caracteriza, a partir dessas replicações, o surgimento de várias cepas, né, com algumas modificações genéticas, o que pode torná-lo ainda mais agressivo. Então, embora do ponto de vista de letalidade técnica comparada a outros vírus não seja mais alta, mas essas 3 características, alta incidência, alta prevalência e mais uma alta variabilidade genética, fazem com que ele gere todo esse prejuízo que nós temos tido até agora, né? Uma alta aí nos números de óbitos, batendo recordes aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo, aquelas primeiras medidas de lockdown, restrições econômicas que foram geradas ano passado, não estão surtindo o mesmo efeito agora, né? E mais ainda, esses problemas técnicos gerados no que diz respeito aos insumos, né? Tanto ali para possíveis fármacos usados ali nos tratamentos paliativos e até mesmo nos insumos relacionados com a fabricação das vacinas. Tá? Então, eu acho que uma outra coisa interessante, para te devolver a palavra, é que quando a gente compara essa variação, né, e você frisou bem ali a questão de uma possível terceira onda em Feira de Santana e Alagoinhas, dados mais estáveis, mais regulares, né?
uma primeira onda, depois uma subida, sem essas oscilações. Aí, como as doenças envolvem vários fatores, e uma pandemia principalmente, nós temos a questão geográfica de Feira de Santana e a sua importância a nível regional e até nacional, né? A questão aqui de você ter várias BRs passando, ser o oitavo maior entroncamento rodoviário do Brasil, isso tudo faz com que aumente ainda mais a competência viral no sentido de imigração, né? Aí você tem um canal, né? Você tem ali uma logística, falando assim, para a disseminação dessas cepas, né? Você tem um local onde o fluxo de pessoas e imigração é muito grande, e, consequentemente, você tem uma área de contato interpopulacional maior e, consequentemente, essas cepas podem estar alcançando aqui, né, em Feira de Santana, com uma incidência muito maior, uma frequência muito maior do que Alagoinhas, né? E aí pode explicar também essas variações. Claro que outros fatores também influenciam, né? A questão cultural, o quanto a população está contribuindo também, mas acho que as cepas, as variantes podem ter alcançado aqui em uma incidência muito maior do que em Alagoinhas. Tá? Para a gente ver, né, como é complicado e a investigação epidemiológica sempre tem que continuar. Tá? Então, vou te devolver aí a fala para você dizer o que é que acha dessa análise, o que, se ficou faltando alguma coisa que você queria acrescentar, se quer fazer alguma atualização, porque sempre tem, né? Quanto ao vírus, tá? A pandemia, fica à vontade. Sim, realmente, tudo isso que você falou realmente faz todo sentido no que diz respeito à longevidade dessa pandemia que a gente está vivendo. A gente está aí há um ano e alguns meses já, acho que um ano e começou em março do ano passado aqui no Brasil, né? Então temos aí um ano e um mês e alguns dias já dessa pandemia que perdurando. Somado a isso, nós tivemos um pouco protagonismo do governo federal em conduzir o manejo da pandemia. Somado a isso, temos as condições geográficas, populacionais aqui do Brasil. Mesmo que a gente tivesse um lockdown nacional, digamos assim, nós teríamos vários locais, principalmente nas periferias, locais mais pobres, que esse controle seria muito difícil. Principalmente também porque as pessoas precisariam sair mais de suas casas. Nós temos muito emprego informal, pessoas que dependem de estar na rua, vendendo seus produtos, ou ganhando sua renda a partir de negócios que precisam diretamente do contato com o público. Então temos vários fatores para analisar e tentar explicar por que que nacionalmente está assim e também tentar explicar por que que regionalmente, né, em algumas cidades, em algumas regiões, nós temos aí quadros diferentes da pandemia também. A questão da mortalidade do vírus também é algo que varia, como nós trazemos no episódio passado, né? Nas regiões norte, nós temos uma taxa de mortes maior após entubamento do que na região sul e sudeste. Temos também essas características econômicas de cada estado influenciando nisso. Temos a falta de insumos, como você falou, não só para vacina, como para medicamento, o kit de intubação, sedativos também, uma série de coisas. E temos também o fato de que o coronavírus, a gente tem visto aí uma subida nas reinfecções. Isso também tem acontecido, principalmente por conta das novas variantes, que muitas pessoas estão se reinfectando, e isso contribui para que aqueles casos ativos também não baixem tão fácil. Então, é uma série de fatores que a gente tem que analisar. Eu tenho visto também que tem algumas pessoas preocupadas com algumas vacinas, né? Tem aquela polêmica da vacina de Oxford, AstraZeneca, que agora a agência europeia confirmou ali uma relação da vacina com eventos raríssimos, né, de coágulos sanguíneos que causam trombose. E a gente vê ali pessoas preocupadas com isso, principalmente porque aqui no Brasil nós temos
um contrato aí com a AstraZeneca, e ela é uma das nossas principais vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Só que eu queria aqui mais tranquilizar a população, né, de que esses eventos são raríssimos, raríssimos, raríssimos. Talvez haja alguma recomendação do governo, como já houve da Anvisa, né, de colocar ali na bula da vacina esse possível efeito colateral, ainda que raríssimo. E também talvez haja uma recomendação de que a vacina não possa ser utilizada por pessoas tão jovens, né? Talvez haja essa recomendação, principalmente porque os jovens são menos acometidos pelo coronavírus, mas com as novas variantes, nós temos visto também um aumento de internações de pacientes jovens. Então é isso, né? Eu acho que tranquilizar as pessoas nessa pandemia também é importante. Nós temos aqui uma pandemia muito longa, isso causa problemas psicológicos, emocionais. É importante manter a saúde mental em dia também, né? A gente vê notícias que nos possam manter a sanidade mental para passar por esse período difícil, né? Então, eu vou retornar a palavra para você agora, Janderson, para você fazer alguma outra consideração que você acha aí relevante. E é isso, é com você agora. Valeu, Doni. Bem lembrado dessas variações também, no que diz respeito, né, à mortalidade interregional, principalmente relacionado aí a esse procedimento e a técnica de intubação, né? A gente já havia falado no programa anterior, mas é sempre bom lembrar, é algo que preocupa muito, porque acrescenta-se ainda mais, né, algum risco de mortalidade a uma doença que tem elevado esse número de óbitos recentemente, né, como já foi falado mais cedo, o Brasil alcançou seus recordes de mortalidade recentemente. É bom, importante sempre lembrar a questão da vacina, ter esclarecido novamente sobre essa questão da vacina de Oxford, né, e as pessoas na tentativa, né, de preservar ali a saúde, sempre gostariam de se ter ali uma droga que fosse 100% segura do ponto de vista de não ter efeitos colaterais, né? Mas lembrando, as vacinas são medicamentos também e, consequentemente, podem apresentar algum tipo de efeito colateral que pode estar relacionado até, muitas vezes, com fatores internos, né, genéticos, bioquímicos do próprio indivíduo ou de uma determinada população ou de uma determinada faixa etária ou sexo mesmo. Mas, de qualquer maneira, como você bem ressaltou, tem que se avaliar o custo-benefício, né? E o benefício de uma vacinação, nesse momento, é muito maior do que possíveis efeitos colaterais, né? Que, devido a protocolos, né, sanitários, realmente devem ser comunicados, e se houver a necessidade ali de se atribuir alguma recomendação a uma vacina específica, que essas informações devam constar realmente na bula, então deve ser feito, né? Tudo para se potencializar os efeitos desejados e se minimizar ali possíveis efeitos colaterais, mas então, os casos que aconteceram, né, suspeitos quanto a esses efeitos de algum tipo de prejuízo hemodinâmico, né, que são ali os prejuízos relacionados ali à parte do sistema vascular, no que diz respeito ali ao tecido sanguíneo, os efeitos mais encontrados, apesar de muito raros, né, foram a trombocitopenia, que seria a baixa ali das plaquetas, mas não em números assim grandes, como você falou, a ponto de causar uma grande preocupação, né? Sim, a ponto de talvez em algum momento se utilizar de alguma recomendação direcionando mais para um público específico ou não o uso daquela vacina. Mas até aí não se tem nada que gere um posicionamento contrário à vacina de Oxford. Tá? Aí, eu quero aproveitar aqui para a gente lembrar, né, que tem algumas demandas de assunto que a gente ficou de trazer no próximo programa, que não seja o perfil epidemiológico, tá? Aí eu estou só explicando, porque quem assistiu o anterior pode ficar parecendo que eles prometeram tal conteúdo e não trouxeram. Então,
a promessa e o compromisso de trazer aqueles temas quanto a questão da relação do coronavírus e o sangue tipo a questão da melatonina e da testosterona como protetores no sentido de diminuir riscos ali de sintomatologia e acrescentando também a isso a questão de lugares, né, onde se tem o maior risco de contaminação e esclarecer mais algumas dúvidas sobre a vacinação. Esse compromisso está de pé. É que esse tipo de conteúdo a gente aborda nos episódios que nós falamos de um tema livre, né, no qual nós não trazemos o perfil epidemiológico, tá? Então, está tudo dentro do prazo. Então, significa o quê? Né? Que sempre vamos fazer isso. Um perfil epidemiológico, atualizando aqui com os gráficos, atualizando os números e os dados da pandemia aqui na região, e o programa seguinte é que nós trazemos ali o debate mais específicos para tirar as dúvidas ali que vocês sempre tentam esclarecer com a gente, tá? Então, o próximo já eu e a Dona estaremos aqui já para discutir isso aí, né? Atualizar, como é que tá? Quais são os lugares que continuam sendo os mais perigosos para se adquirir o coronavírus, né? Quais são as dúvidas que continuam ou que estão surgindo ali a partir do processo de vacinação, e mais esclarecendo essa parte mais clínica, né, e técnica ali, e bioquímica mesmo da pandemia, qual a relação dela ali com pessoas de sangue do tipo A, né, quais a relação dela com esses dois hormônios que eu falei, melatonina e testosterona, se estarem em níveis normais protegem, significa então que as pessoas que estão com esses hormônios em níveis mais baixos podem ter um risco maior de sintomatologia e agravamento. Então, já fiquem atentos, porque aí vocês vão ter uma noção do que vocês precisam fazer quanto a essas dicas que a gente vai trazer aqui, tá? Então, quero mais uma vez agradecer a vocês que assistiram, agradecer a presença de Adonis mais uma vez, tá? Fique à vontade aí, fique à vontade para assinar as notificações, se inscreverem no canal, darem like ou dislike, e eu vou passar a palavra para a Doni para manter ali, acho que hoje, se não me engano, é a vez dele pedir ali a vinheta aí, tá? Então, Adonis, é com você. Bom, galera, agradecer aqui a vocês que assistiram o vídeo até aqui, né? Que quiseram se informar mais sobre a pandemia. E eu reitero aqui o compromisso que já Anderson lembrou, que a gente tem de um próximo programa a gente trazer essas respostas a essas dúvidas que vocês têm sobre esses assuntos. É algo importante, né? Sempre atualizar as informações mais novas sobre como se proteger do coronavírus. E é isso. Fica esse compromisso aí. Eu recomendo aqui o canal de Anderson. Vocês que se interessam aí nesses temas relacionados à área da saúde, bioquímica, saúde coletiva, né? Então, se inscreva aqui no canal dele, que é legal, tem muito conteúdo bom. Eu vou também fazer aqui divulgação no meu canal, o Microscopia e Ciência. Lá eu falo de assuntos da microbiologia e também de assuntos da ciência que estejam sendo muito falados no momento. Então, convido vocês também a darem uma passadinha por lá. E é isso. Aguardo todos vocês em um próximo programa. Bom, então, até a próxima. Toca a vinheta.